E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje continuaremos com o resumo de fundação, então vamos lá e aproveitem. Capítulo 2: Os Enciclopedistas. 50 anos se passaram após a fundação que se estabeleceu em Terminus. A população no planeta atingia cerca de 1 milhão de pessoas, sendo que 150 mil trabalhavam diretamente na construção da Enciclopédia Galáctica. Os reinos de Enecron, Smyrno, Conon e Derebon estavam em constante estado de guerra por disputa de territórios. Essa parte da história se inicia com uma conversa entre dois membros da fundação, Leo Spirene, presidente do conselho da fundação e representante do imperador em Terminus, e Salvor Hardin, prefeito de Terminus. Hardin alerta Pirene que, pelo fato do governador real da prefeitura de Enecron ter assumido o título de rei, Terminus agora estava isolada das regiões mais interiores do Império Galáctico, ficando sem rotas para o comércio de metais, sendo que Terminus é um planeta extremamente precário dessa matéria-prima. Logo, uma reunião de emergência do Conselho é exigida por Hardin, mas Pirene discorda, pois, apesar do enorme crescimento populacional de Terminus, o maior objetivo da Fundação ainda é publicar a enciclopédia definitiva de todo o conhecimento humano e não se envolver na política local. Além do mais, eles tinham apoio do Império para essa finalidade. Logo, não era necessário se preocupar. Anselm Haunt Roderick, subprefeito de Pluema e enviado em nome do rei de Enecron, faz uma visita a Terminus para negociar condições políticas com Hardin e Pirene. Foi dito que, devido à posição privilegiada do planeta Terminus em regiões de interesse entre os reinos de Smyrno e Enecron, havia possibilidade de Smyrno invadir Terminus numa tentativa de virar a guerra contra Enecron, e que, para evitar isso, Terminus deveria tornar-se protegida de Enecron. Uma base militar deveria ser montada em Terminus e os impostos deveriam ser pagos em forma de propriedade de terra, uma vez que Terminus não possuiria ouro como forma de pagamento. Porém, conforme percebido tanto por Hardin como Pirene, o interesse de Haunt Roderick e logo do rei de Enecron era simplesmente a ocupação militar de Terminus para assegurar sua liderança na guerra que vinha se arrastando há anos contra Smyrno. Hardin, ao conversar com Haunt Roderick, descobre que Enecron, Smyrno e os reinos adjacentes não tinham mais acesso à tecnologia de armas nucleares. Já Terminus possuía um vasto acesso à tecnologia nuclear. Hardin fez questão de que essa notícia chegasse ao rei de Enecron ao contar isso a Haunt Roderick, mas não disse que Terminus não possuía armas. Após o representante do rei de Enecron ir embora, uma reunião do conselho foi então realizada, desta vez com a participação do prefeito de Terminus, Salvor Hardin. O assunto discutido foi sobre os interesses de Enecron e como a fundação iria se colocar perante as condições que lhe foram impostas, pois de fato o reino de Smyrno estava bem mais próximo que o Império. Então, não era possível contar com a ajuda do Império na periferia da galáxia naquela situação de guerra entre os reinos. O relógio estava contando e chegaria ao fim quando Enecron descobrisse que Terminus não possuía armas nucleares. Hardin deixou bem claro para o Conselho que, apesar de não ser de interesse da Fundação entrar na guerra, uma militarização de Terminus era necessária. Caso contrário, ficariam à mercê das condições de Enecron e do percurso incerto da guerra entre os reinos que o cercavam. No meio da discussão, George Fara lembrou a todos sobre o aniversário de 50 anos da Fundação, e que o cofre de Harry Seldon, que estava programado, se abriria para passar uma mensagem a todos os membros ali presentes.
George Farah também lembrou que Seldon foi um dos maiores psicólogos de sua época e que provavelmente teria previsto por intermédio de sua ciência o percurso da história. Logo, a guerra entre os reinos e o futuro incerto da Fundação em Terminus. Tudo indicava que a mensagem de Hari Seldon estava por vir num momento bastante conveniente e que seria a chave para aqueles problemas presentes. Depois das chantagens de Anacron e do Conselho de Terminus ter se reunido para discutir o caso, um tratado do Império foi emitido para tentar resolver a situação. A princípio, os membros do Conselho achavam que o tratado daria mais segurança quanto às obrigações de Anacron com o Império. Porém, após uma análise de lógica simbólica bem minuciosa dos documentos e da fala do próprio chanceler Lord Dorwin, que firmou o tratado em nome do Imperador, concluiu-se claramente que Anacron não tinha nenhuma obrigação com o Império e o Império não tinha nenhum poder sobre Anacron. Anacron tinha declarado então sua total independência. Logo, Terminus estava por sua própria conta. Ao ser questionado se a solução seria então agir de forma violenta contra Anacron, Hardin responde: "A violência é o último refúgio do incompetente. Mas eu certamente não pretendo colocar o tapetinho de boas-vindas e deixar a casa toda arrumada para eles usarem." Mais uma vez, ainda desconfiado, George Farah cita que a mensagem de Seldon poderia ser a solução que eles tanto precisavam. Hardin questiona duramente George Farah sobre isso, dizendo que se Seldon sabia de tudo, por que então não planejou desde o início para que a fundação fosse estabelecida fora do fogo cruzado que estavam atualmente? Ele vai mais além e ainda diz que talvez seja provável que Seldon soubesse de tudo, sim, mas que, portanto, não era de seu interesse que a fundação soubesse de antemão como resolver esse problema. Uma grande evidência era de que, desde o primeiro grupo de enciclopedistas que chegaram a Terminus, não houveram treinamentos de conceitos relacionados à psicologia para os membros. Nada que fosse além do básico, pelo menos. Atualmente, não havia nenhum psicólogo, muito menos um psicohistoriador entre eles. A fundação estava às cegas. O dia tinha finalmente chegado. Todos já estavam reunidos para ver a aparição programada de Seldon. E qual seria sua mensagem à Fundação? Suas palavras foram bem claras e objetivas. Não havia mais dúvida sobre isso. Conforme dito pela própria imagem gravada de Hari Seldon, a Enciclopédia Galáctica era e sempre foi uma farsa. Uma farsa para que os planos de Seldon pudessem colocar os membros da Fundação na atual circunstância que estavam, encurralados, sem apoio do Império, sem metal, sem proteção, no meio de uma guerra, forçados a lutar e sem opção de escolha. O plano Seldon já tinha tomado seu percurso. Mais detalhes não foram dados na mensagem. Ele apenas acrescentou que esta era uma das muitas crises que ainda estavam por vir. Após a finalização da mensagem de Seldon, o Conselho pediu uma reunião com Salvor Hardin para pedir sua orientação, pois agora podiam ver que todo o discurso que Hardin tinha feito nas reuniões anteriores fazia total sentido. Porém, já era tarde demais. Hardin já tinha tomado uma atitude esta que faria com que o Conselho perdesse todo o seu poder sobre Terminus e que lhe daria total poder sobre Anacron nos próximos meses. Tal plano começou a tomar vida desde o momento que ele soubera que os reinos vizinhos não tinham mais domínio de armas nucleares e que tinham voltado a formas primitivas de gerar energia, como por meio do petróleo e do carvão. Anacron pousaria daqui a 2 dias em Terminus. Porém, Hardin, justamente com Johan Lee, tinham dado um golpe no Conselho e iniciado uma revolta em Terminus que precisava ser liderada por um político e não por um bando de cientistas. Naquela altura, os homens de Lee
já tinham tomado total controle da cidade, e o conselho não dava mais as ordens. Quem dava as cartas agora era Salvor Hardin. Bom, pessoal, esse foi o segundo capítulo do primeiro livro, onde nós pudemos ver o que ficou conhecida como a primeira crise Seldon, ok? Espero que vocês tenham gostado deste resumo. Se quiserem me ajudar, é só dar um like aí no vídeo, se inscreverem no canal, beleza? Então é isso, abraços e até a próxima!